Agora aqui em nossos estúdios eu estou recebendo a advogada Nayara Moraes. Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, satisfação estar aqui com você. Coisa boa. Ela vai proferir uma palestra recentemente, na realidade, sobre pandemia e seus efeitos na gestão pública e no ano eleitoral. Nayara, quero começar te perguntando, você acredita que este VT que nós acompanhamos, que fala sobre essa expectativa de abstenção nas eleições de 2020, pode ser uma das consequências da pandemia, do novo coronavírus? Com certeza. Apesar de muitas vezes eu achar que as pessoas têm a tendência a interpretar que a gente já passou, né, da pandemia, mas ainda existem muitas pessoas apreensivas e eu acredito sim que a gente precisa observar o que vai acontecer com esse movimento dos eleitores para as urnas no dia da votação de maneira específica, especialmente idosos, pessoas que têm doenças autoimunes, né, que já têm uma fragilidade física, que podem ficar mais expostos, apesar de todos os cuidados que venham a ser adotados. Mas a gente percebe sim que esse receio é preciso que a gente tenha atenção no desenvolvimento disso, especialmente nos municípios menores, sim, claro, onde a questão da calamidade da pandemia ainda é muito latente. Nós estamos falando de uma realidade totalmente inédita aqui nesse nosso contexto que nós vivenciamos a nível de Brasil e, é claro, a nível de mundo. A pandemia ninguém previa, ninguém esperava, mas eu gostaria de te perguntar sobre a seguinte questão. Você acredita que esta consequência, esse não querer votar, essa abstenção que está sendo planejada, é também uma característica do brasileiro que não gosta muito de se envolver com política? Na verdade, a minha opinião, de um modo geral, acompanhando assim os municípios, né, é que às vezes alguns pleitos eleitorais podem trazer o distanciamento, mas eu acho que para município, esse aí tem aquele calor humano, tem aquela coisa que faz as pessoas se apaixonarem, às vezes até demais. Mas assim, é claro que o brasileiro, ele precisa evoluir em termos de conscientização de que a política ela é importante, é preciso desenvolvermos todo esse amadurecimento para fortalecer a nossa própria democracia, evoluir, claro, claro. Que às vezes a gente tem uma tendência em chegar em alguns lugares, os brasileiros, a gente no dia a dia diz assim, eu preferia nem votar, por causa de alguma descrença, né, em relação às questões de corrupção, ao sistema eleitoral, mas enfim, eu acho que na eleição municipal pega fogo, eu acho que as pessoas ainda se envolvem e talvez essa questão, ela precisa ser também amadurecida, né, com o passar do tempo, as pessoas mantenham um engajamento, mas um engajamento sem violência, um engajamento sem difamação, sem crimes contra a honra, porque a gente espera o amadurecimento de projetos. Sim, e aí, às vezes, para esses projetos, precisa realmente a gente ter um amadurecimento para olhar para eles e não necessariamente para essas disputas acaloradas que a gente tem. Nós estávamos falando, é claro, que ninguém previa esse contexto de pandemia do novo coronavírus e, é claro, ele trouxe no seu bojo uma série de consequências para a nossa sociedade. Concordo com você quando nós temos uma parcela da população de idosos e de pessoas que convivem com comorbidades, que ainda estão com medo. Mas quais são as consequências de simplesmente esquecer que estamos vivenciando também o contexto de eleições e não querer votar? Eu acho assim, a gente tem a possibilidade legal de fazer uma justificativa em virtude da ausência, mas observando de maneira muito clara, o mesmo trabalho que você vai ter de se deslocar, de repente fazer uma justificativa, é o de se expor, se você tiver condição de se expor e realizar a sua votação, né? Então eu sempre acho que a gente preservar pelo voto, pela regularidade da cidadania, é o que a gente espera do cidadão brasileiro. E que só em últimos casos, efetivamente, a gente venha a ter justificativas. Acredito eu que se a gente estiver observando todos esses cuidados, por exemplo, no sentido da votação, os idosos se dirigirem mais cedo para as urnas, né, com todos os cuidados em relação a álcool gel, uso obrigatório de máscara, a gente tem uma tendência a ter um pleito tranquilo. E acho que por isso mesmo que o TRE não está fazendo necessariamente um movimento de campanha no sentido de convencer ou de alertar as pessoas da necessidade de ir, apesar da pandemia. Então, eu acho que a gente vai conseguir transcorrer de uma maneira tranquila nesse pleito e eu espero que a quantidade de indecisos, né, de um modo geral, vá se dissolvendo, que as pessoas venham conhecendo mais os projetos dos candidatos, que a gente tenha menos abstenções, menos votos nulos. A gente sabe que muitas vezes isso também é uma questão de protesto, né? Sim, claro. contra o sistema, contra as propostas, enfim. Mas a gente espera que as pessoas efetivamente consigam parar um tempinho nas suas vidas para pensar um pouquinho sobre a estrutura das suas cidades, as políticas públicas que precisam ser desenvolvidas. Isso tudo é muito importante dentro do nosso cenário, em todos os municípios. Não falo só aqui da capital, mas no nosso Brasil inteiro.
Olhando para tudo que a gente já vivenciou nesse contexto de pandemia e, é claro, também de eleições 2020, eu queria, na realidade, lançar agora um olhar junto com você sobre o nosso futuro. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades ou realidades que vão ser enfrentadas pelos gestores e legisladores que vão ser eleitos agora em 15 de novembro? Bom, eu acho que, em termos de município, um grande desafio, em virtude da própria tensão no sistema de saúde gerada pela pandemia, pelo Covid, né, e pela desaceleração, né, dos cofres no sentido da arrecadação das receitas municipais, acho que todos os prefeitos, de um modo geral, do Brasil inteiro, vão ter que aprender a vivenciar com esses débitos que já vêm desse período e ainda pensando na evolução das políticas para adiante com FPMs reduzidos, né, com o Fundo de Participação dos Municípios, com menos repasse, de certo, maior dependência em relação ao governo federal e que, de certo, também vai haver um tensionamento entre os entes federados. Então, eu acho que esse desafio de acertar as contas públicas, né, e de conseguir, além das contas, pensar na cidadania, na dignidade das pessoas, no exercício da política lá no fim, né, que é atendendo a pessoa que está precisando da saúde, atendendo aquela pessoa que está precisando de uma política assistencial. Porque, afinal de contas, todos nós sofremos com a pandemia, né? Não só o cidadão em si, mas as contas públicas também. Então, acho que esse vai ser um grande desafio. Para os grandes centros, né? Para as grandes capitais, vamos pensar que Teresina, é o desafio de ter uma cidade com uma população gigante, que precisa estruturar políticas de mobilidade urbana da melhor forma, né? Que precisa baratear os serviços de transporte, mas que vivencia todo esse dilema, porque como é que você tem, de repente, restrições de ida e vinda, de aglomeração nos transportes, e aí você tem menos arrecadação para o sistema de transportes, e aí você tem que investir mais, claro, porque, na verdade, você está com a pandemia, você precisa tomar todo um conjunto de cuidados sanitários. Será que essas concessões de serviços públicos, elas vão conseguir ser sustentadas durante esse período, sem necessariamente uma atenção especial dos gestores públicos? Gestores esses que já estão com dificuldade de receita. Então, eu estou dando só um exemplo, né, em relação à mobilidade, mas para você ver que é uma coisa muito mais ampla, né? A gente, assim, sempre recomenda, conversando com as pessoas, que não aceitem fórmulas mágicas, né? Candidatos que venham dizer que nos primeiros dias já vai ser resolvido isso ou aquilo, porque, na verdade, as coisas são muito mais tensas e envolvem muitas outras dinâmicas. Então, soluções mágicas nós não temos. Temos que pensar, de um modo geral, propostas que sejam criativas, sim, mas que sejam efetivas em termos de estratégias, porque também sem esse olhar estratégico a gente não vai conseguir evoluir. Né? Nayara, quero te convidar para a gente assistir agora um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais de uma aglomeração e também de um conflito entre cabos eleitorais de dois candidatos aqui à Prefeitura Municipal de Teresina neste fim de semana. Nós vamos acompanhar um confronto entre eleitores de Kleber Montezuma e de Fábio Abreu. Vamos lá. Pode voltar. Apenas um trecho deste vídeo que está circulando. Eu não disse que tem tensão e que tem amor demais. Mas, na prática, o que isso representa? Um ato como esse, em contexto de pandemia e também um ato totalmente antidemocrático. O que isso representa para uma sociedade que, como você falava, tenta evoluir com base na experiência, com base na reflexão, mas que, no fim das contas, acaba promovendo situações como essa? Olha, essa emoção aflorada, realmente ela acontece. Somos todos seres humanos, né? Somos falíveis, então pode acontecer. Mas é claro que a gente precisa lançar um olhar para além disso, né? Claro. A gente precisa ver esses objetivos que temos nessa festa de democracia que a gente quer concretizar nesse momento. De certo, violência não combina com esse momento. De certo, a disputa, né, haveria de ser de ideias, haveria de ser de projetos, inclusive
inclusive comentando um pouquinho sobre as divulgações de pesquisas que têm acontecido nos últimos dias, né? A gente percebe que, inclusive fazendo uma avaliação sobre a ampliação da violência entre candidatos e entre pessoas de partidos políticos, de 4 anos para cá, né, essas pesquisas vêm mostrando uma evolução grave desse cenário, inclusive com questões de mortes. Então, isso é muito tenso. Nas eleições municipais, quantos casos a gente, de repente, já não ouviu noticiar de pessoas que morrem porque são candidatos a prefeitos ou a vereadores e são perseguidos. Então, de certo, é que a mobilização dos partidos, ela é importante que as pessoas elas estejam ali para levantar as bandeiras, mas não para usar as bandeiras para finalidades, né, como armas, enfim. Então, nisso a gente sabe que a sociedade precisa evoluir, que as pessoas precisam acalmar, e eu acho que os líderes de partido, eles têm uma grande responsabilidade nisso. É de quando fazer reuniões, pensarem na militância como algo pacífico, né? Dizer, olha, pessoal, vamos... O discurso é muito importante, que ajude, né, a passar por esse momento de uma forma mais tranquila, porque com certeza as consequências elas vão ser ruins para todos. Para todos. Olha só, gente, a coordenação jurídica da coligação A Mudança com a Força do Povo do PL esclarece que está sendo apurada o incidente ocorrido a respeito deste assunto. Também quem se manifestou foi a assessoria jurídica do PSDB municipal, que orientou os vitimados a procurarem delegacia competente, registrar BO e fazer exame de corpo de delito para comprovar as agressões. Muito obrigado pela sua participação. Quero te receber mais vezes aqui, porque as eleições estão se aproximando e o assunto cada vez mais se esquenta. Muito obrigado pela participação de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, só tenho um agradecimento. Que é isso, a gente que agradece.